Caríssimos, temos a alegria de receber a nossa companheira Valmia Ferraz de Guarapari, da Sociedade de Estudos Espíritas de Guarapari, que hoje vai desenvolver o tema Os Sonhos de Liberdade. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver em mais um momento de estudos. No ano de 2013, o senhor José Herculano Pires estava comemorando o centenário do seu nascimento. E na casa que a gente trabalha, lá em Guarapari, nos pediram, chamaram os oradores da casa e pediram para a gente para que escolhêssemos um livro do senhor José Herculano Pires para falarmos a respeito. Eu lembro que na época a gente escolheu esse porque era um livro pequeno, imagina, eu estava no meio do meu TCC, da minha pós-graduação. E eu pensei, meu Deus, eu não vou ter tempo, mas foi um desafio, foi bem bacana, porque o livro é muito bom. Então, Os Sonhos de Liberdade é um livro onde o senhor José Herculano Pires vai discutir, vai analisar a história da evolução das sociedades humanas sob um ponto de vista pessoal. Ou seja, o ser humano, que é portador do livre-arbítrio, da sua liberdade pessoal, é responsável não somente pelo seu progresso pessoal, mas pelo progresso do mundo onde ele está inserido, porque nós somos seres sociais. Mas vamos combinar uma coisa, só assim, antes da gente iniciar realmente, vamos combinar o seguinte, para a gente não ficar toda hora interrompendo e dizendo assim, segundo o senhor José Herculano Pires, a gente já vai combinar, então, de antemão, que tudo aquilo que nós vamos discutir aqui, ou pelo menos a primeira parte, antes da gente falar de espiritismo propriamente dito, é aquilo que a forma como a gente interpretou aquilo que a gente viu no livro do senhor José Herculano Pires. Ok? Então, dito isso, prossigamos. Quando nós paramos para analisar a história da evolução das sociedades, das civilizações humanas, nós percebemos uma coisa muito interessante. Nós percebemos que esse progresso, ele funciona de uma forma que obedece a um processo que se comporta ciclicamente. Como assim? O que a gente quer dizer com isso? Desde que o mundo é mundo, nós temos visto civilizações atingindo um período de progresso muito grande, a que se segue um período de decadência, a que se segue um período de transição, e outro período de progresso, outro período de transição, outro período de progresso, outro período de decadência e outro período de transição. Sempre assim. E muitas vezes esse período de transição ocorre de forma catastrófica. Ok. E quando nós analisamos o porquê das coisas estarem chegando sempre a esse ponto de transição, nós percebemos que o primeiro passo para ocorrer esse ponto de transição é uma insatisfação com relação àquilo que está acontecendo. Ou seja, são os nossos sonhos de liberdade, a nossa vontade de transcender, a nossa vontade de fazer algo melhor do que aquilo que nós estamos vivenciando. É a nossa insatisfação com aquele sistema que tem nos feito cada vez mais avançar. É isso que nos tem dado coragem para nós enfrentarmos o sistema decadente e implantarmos um outro estado de coisas. E aí, quando nós atingimos esse outro estado de coisas, acontece uma outra coisa também interessante. Assim que a revolução acontece, assim que a nova ordem se firma, o homem trata logo de se cercar de tanto recurso, de força e de repressão, talvez justamente para garantir que aquilo que foi conquistado ele não perca, que ele acaba criando um novo momento de insatisfação, um novo momento de escravidão. E justamente por causa disso, essa nova ordem já nasce condenada a uma futura destruição. Porque o sonho de liberdade do ser humano está constantemente renascendo, sendo renovado. Visto assim dessa forma, eu sei que pode ficar parecendo que a vida aqui na Terra, então, está fadada assim, a uma sucessão, né, de dores, tragédias. Né? Imagina, a gente já pensa isso, meu Deus, então a nossa vida vai ser sempre isso, né? Progresso, decadência, transição, progresso, decadência, transição. Mas o que o senhor José Herculano Pires está tentando nos chamar a atenção aqui é para uma outra coisa.
Na verdade, ele está chamando a atenção da gente para um saldo positivo. Segundo ele, a história tem nos mostrado que nessa sucessão de ciclos existe sempre um saldo positivo para a próxima civilização, para a próxima sociedade. E nós precisaríamos, inclusive, ser alienados para a gente olhar e achar que não existe isso. A gente fica um pouco mais fácil para nós compreendermos isso quando nós pensamos, por exemplo, nas civilizações que decaíram no passado. E a gente não precisa nem ir muito longe, assim, não precisa ir lá pegar os assírios, os babilônios, os sumérios, os atlantes, não. A gente pode ficar aqui dos gregos aos romanos, dos romanos ao feudalismo, do feudalismo à renascença, da renascença ao mundo moderno. De fato, nós precisaríamos ser alienados para nós não vermos que todas as vezes que elas caíram, elas deixaram brechas, deixaram subsídios para que outras sociedades viessem e a partir daquilo que elas deixaram, a coisa foi um pouquinho melhor. Muito bem. Assim como nós podemos observar hoje que o nível de liberdade que nós conquistamos é o maior e o mais consistente de todas as civilizações anteriores. E é justamente essa liberdade que nós conquistamos que tem nos permitido um avanço tão grande no campo das ciências. Isso é uma coisa muito boa. Mas, né, tem sempre um mas. Mas, somado a todo esse progresso, vem uma série de consequências que a gente também não pode ignorar. E talvez a principal dessas consequências seja, a gente ousa dizer assim, seja o crescimento, a principal, porque é ela que leva a todas as demais. A gente acredita que seja o crescimento da população mundial, ou seja, a explosão demográfica, o principal desses problemas que nos levaram às consequências que nós vamos discutir. Se nós pararmos, amigos, e pegarmos aí, fizermos um retrospecto, pegarmos aí uma fatia do tempo, pegarmos os 2 últimos 1000 anos, os 2000 últimos anos, nós vamos reparar, nós vamos perceber o seguinte: na época de Jesus, a população mundial era de cerca de 300 milhões de pessoas. Se nós observarmos esse quadro aqui, nós vamos ver que precisaram transcorrer quase 1.600 anos para que a população da Terra passasse de 300 milhões para 600 milhões, ou seja, para dobrar de tamanho. 1.600 anos. Entretanto, observe o que começou a acontecer a partir daí. Coincidência ou não, 1.600 estava terminando a Idade das Trevas, né? Período da Idade Média. Então, os senhores percebam. Então, 1.600 anos para a gente sair de 300 milhões para 600 milhões, mas 200 anos depois nós atingimos o nosso primeiro bilhão. 125 anos, o nosso segundo bilhão. 34 anos depois, o nosso terceiro bilhão. 44 anos depois, no ano de 2005, nós já éramos 6 bilhões e meio de habitantes. Isso foi algo que a gente não estava preparado, que a gente não sabe, não está conseguindo lidar com isso. Foram várias as causas desse crescimento tão acelerado, e causas muito mais que boas, né? Entre elas, nós podemos citar aí, por exemplo, os índices de mortalidade, que caíram drasticamente nos mundos, né, em desenvolvimento depois da Segunda Guerra Mundial. Somado a isso, vieram as campanhas de saúde pública. As campanhas de vacinação, que reduziram a mortalidade infantil, reduziram o número de doenças. Aí nós vimos aí o avanço das indústrias farmacêuticas. Enfim, a coisa foi bacana. E a gente não pode negar isso. E fato é que, durante esse período de 2000 anos, nós saímos de um modo de vida basicamente agrário, e passamos a nos multiplicar nas cidades. E aí o que era para ser só alegria, virou um Deus nos acuda. Porque nós não estamos tendo como lidar com isso que está acontecendo no mundo. É muita gente, é produção máxima em máquinas, alimentos, demais produtos de consumo, aparelhos, devastação. Então, nós poluímos o mundo inteiro, nós poluímos o ar, nós poluímos a terra, nós poluímos os mares, nós temos poluído tudo, tudo, tudo.
E para piorar essa situação material, caótica que nós criamos, nós enveredamos por um caminho muito perigoso. O materialismo, o capitalismo tem conseguido convencer a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, acerca da falta de sentido na vida. Começamos a acreditar que o sentido da vida é ter coisas. É ter uma casa, é ter um carro, é um celular novo, é uma bicicleta, é aquela roupa que eu quero, é a plástica que eu preciso fazer, sabe? E aí, e sem encontrar algo que nos preencha de verdade, porque nós somos seres essencialmente espirituais, essas coisas materiais não têm a capacidade de nos preencher. E sem encontrar algo que nos preencha, que preencha esse vazio existencial que nós temos, nós começamos a nos entregar cada vez mais à drogadição, aos desvarios sexuais, à violência, à loucura, ao suicídio. E o mundo atualmente parece que está caminhando assim para a autodestruição, e a gente fala, nossa senhora, mas que visão trágica. Não deixa de ser uma visão trágica. Mas o que nós estamos tentando chamar a atenção aqui, neste momento, volto a dizer, não é para a tragédia, não é para a tragicidade dessa situação, mas para o fato de que nós estamos, neste momento, naquele momentinho que mexe conosco, aquele momento onde o nosso velho sonho de liberdade está vindo à tona, porque nós não estamos satisfeitos com as coisas que nós estamos vendo. Então, ao que parece, nós estamos realmente diante de um momento de transição, porque aquela bagunça, aquela decadência que sempre precede o momento da transição já chegou, já se instalou e já está fazendo uma lambança. E quando nós dizemos, amigos, que ao que parece nós atingimos um novo momento de transição, nós estamos deliberadamente ignorando o que os espíritos, os benfeitores da humanidade já vêm nos dizendo há um bocado de tempo, porque nós estamos sabendo disso. Nós estamos sabendo que a nossa Terra hoje está avançando na graduação dos mundos, ela está deixando de ser mundo de provas e expiações, para se tornar um mundo de regeneração, e alguns otimistas de plantão, inclusive, acham que nós já estamos com um pezinho dentro do mundo de regeneração. E eu lembrei de uma amiga minha, eu estava conversando sobre isso com ela, ela virou e falou assim, nossa, mas quando você fala isso, chega a me dar uma taquicardia, minhas pernas chegam a ficar moles. E eu disse, mas por quê? Por quê? E ela disse assim, porque toda vez que a gente fala de transição, toda vez que a gente fala de volta de Jesus, porque ela é evangélica, né? A gente já liga à tragédia, a coisa, meu Deus, vai ser uma coisa terrível. Mas aí, nós estávamos falando sobre esse estudo da gente, eu disse para ela também, né? Mais uma vez, o que nós precisamos focar neste momento é que existe um saldo positivo. E esse saldo positivo é que é o legal, gente. Nós somos seres imortais. Nós somos espíritos imortais. Todo mundo que está aqui uma hora vai desencarnar. Mas nós somos espíritos imortais. Se nós tivermos olhos de ver, nós vamos ver que no meio de toda essa bagunça que anda acontecendo na Terra, existe algo grandioso acontecendo. Existem coisas que são o saldo positivo. É isso aí, nós viemos aqui para fazer isso. Nós viemos para deixar muito saldo positivo. E se nós não nos deixarmos levar somente pela mídia sensacionalista, que vira e mexe, quer divulgar somente pânico, terror e aflição, nós vamos ver que ao lado de toda essa decadência que tem marcado os valores morais da nossa sociedade, tem coisas incríveis acontecendo, o espiritismo que o diga. Mas nós não queremos falar de espiritismo agora. Queremos, por enquanto, falar de ciência, e de ciência oficial. E a ciência já provou, muito embora muitos de nós não saibamos disso, que existe vida após a morte. Que nós somos imortais. E nós não estamos falando daquela matéria divulgada recentemente, há cerca de 2, 3 anos, dos alemães, não. Os exemplos que nós trouxemos aqui são todos do senhor José Herculano Pires, está tudo lá no livro dele. E ele pega exemplos muito mais antigos. Então, a ciência já provou que nós temos uma alma e que ela não morre.
Quem já ouviu falar das câmaras Kirlian de fotografia? Eu acredito que várias pessoas já ouviram falar. Então, as câmaras Kirlian, daqui a pouco nós vamos falar das câmaras, neste momento das câmeras. Câmeras Kirlian foi uma descoberta de um casal chamado Semyon Kirlian e a Valentina Kirlian, que eram 2 russos, né, um casal de russos, que eles fotografando as coisas, eles descobriram que todas as coisas vivas, quando fotografadas, têm uma espécie de halo energético que circunda a gente. Inclusive, um dia o senhor Semyon Kirlian foi fotografar a própria mão e viu que aquele halo luminoso que costumava circundar a sua mão estava fragmentado. Ele achou que a máquina estava, inclusive, com algum problema. Trocou de máquina, mas viu que a da senhora Valentina estava tudo beleza, né? Legal, mas por que o meu não está? Dias depois, ele apareceu, ele adoeceu. Então, chegaram à conclusão que antes da gente adoecer, energeticamente, nossos campos ficam deficitários. Aí, então, vamos agora pegar essa invenção dos Kirlian e vamos aqui. Cientistas conceituados e comprometidos com a ciência oficial pegaram essa invenção dos Kirlian e lá na Universidade de Alma-Ata, na zona de pesquisas secretas do Centro Espacial da antiga União Soviética, eles então criaram uma espécie de câmaras, né? Porque aí já não, usando a tecnologia dos Kirlians, eles montaram espécies de cômodos com aquela tecnologia. Então, nesse centro de pesquisas, foi analisada, entre outras coisas, a constituição atômica do nosso corpo. E foi mostrado, por meio de fotografias e sensores especiais, que quando a pessoa morria, um outro ser saía dele, continuava vivo. Interessante isso. E aí, como que eles conseguiram isso? Eles pegaram diversas pessoas que estavam próximas da morte e submeteram essas pessoas às câmaras Kirlian de fotografias. Essas câmaras eram preparadas com uma imantação elétrica de altíssima frequência, com potentes microscópios eletrônicos, com detectores de pulsação biológicas, e essa parafernália toda detectou que no momento da morte da pessoa, um outro ser que eles chamaram de corpo bioplásmico continuava vivo. Eles deram esse nome de corpo bioplásmico para esse ser por causa da aparência dele, que era um corpo luminoso composto de partículas atômicas livres que formavam uma espécie de plasma físico que eles disseram, este é o corpo vital do homem. Então aqueles cientistas decretaram: o corpo não se cadaveriza, não apodrece enquanto o corpo bioplásmico não se desliga dele. Alguma novidade para a gente? Nenhuma, né? A morte não acontece enquanto os laços que prendem o perispírito ao corpo não se desligam dele completamente. Nenhuma novidade para a gente, mas nós não queremos falar de espiritismo. Vamos falar de ciência e de ciência oficial. Mas nós temos 3 exemplos, que são 3 exemplos citados pelo senhor José Herculano Pires. Nós também já temos provas, por exemplo, da incrível capacidade extrasensorial dos homens. Nós temos capacidade de obter informações por vias diferentes daquelas dos 5 sentidos que nos ensinaram na escola. Quem descobriu isso para a gente foi o Dr. Joseph Banks Heine. Ele é um cientista e ele, com a sua equipe de cientistas, ele criou o Instituto de Parapsicologia lá na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, na década de 30. E durante 50 anos, eles, com um baralho chamado baralho ESP... Gente, desculpa, eu esqueço de passar isso aí, eu não sei se tinha... Acho que sim. Se não é, fica aí, por favor. Eu esqueço. Eu tenho uma passadora oficial de slides, que é a minha filha. Quando ela não vem, eu fico perdida com os slides. Ok? Então, a gente estava falando do baralho que eles utilizaram. O que eles fizeram? Durante 5 décadas, eles utilizaram um baralho especialmente criado para isso, que se chama baralho ESP, de percepção extrasensorial, que é uma sigla em inglês,
são 25 cartas, divididas em 5 grupos de 5, né? Então são círculos, cruzes, ondas, quadrados e estrelas. E durante 50 anos, eles pegaram pessoas e colocaram essas pessoas em cômodos à parte e botavam aquelas cartas ali e iam perguntando: que carta é essa, que carta é essa? Eles chegaram à conclusão que havia mais do que coincidência naqueles números. As pessoas estavam conseguindo informações por vias diferentes dessas vias dos 5 sentidos que nós aprendemos na escola. Muito bem. E o último exemplo. Nós temos também a prova da incrível capacidade que o nosso pensamento tem de atravessar fronteiras sem que nada possa deter o nosso pensamento. A gente estuda isso na doutrina espírita, mas nós estamos falando de provas científicas. E quem provou essa possibilidade para a gente, foi aquele astronauta Edgar Mitchell, que estava na Apolo 14. A Apolo 14 foi o 3º voo tripulado, de nave tripulada, que chegou na Lua, chegou no dia 31 de janeiro de 71. A Apolo 14 ficou 33 horas no solo lunar. E durante esse período que ela ficou lá, o Edgar Mitchell, já devidamente combinado com uma equipe em terra, fez diversos experimentos de emissão e de recepção telepática. Quando a NASA descobriu o que tinha acontecido, ela tratou logo de tirar proveito daquilo, endossou a situação, colocou como se fosse uma experiência dela. Existe até uma pequena polêmica na internet, quem quiser depois pesquisar, do Edgar Mitchell com a NASA, né? A pesquisa é minha, a pesquisa não é, a pesquisa é minha, mas não importa, isso para a gente não importa. O que importa para a gente aqui é que pela primeira vez ficou provado, amigos, que o pensamento do homem desconhece fronteiras, inclusive fronteiras cósmicas. E nós não podemos negar que estas são conquistas nossas, são marcos históricos da nossa civilização. E marcos que nos farão entrar para a história como a civilização mais avançada em termos psíquicos, que nós jamais tivemos notícia. E sabe o que é melhor disso? É que somos nós, os homens. Nós somos as grandes estrelas de todas essas conquistas. Porque todas essas conquistas, elas podem ser conquistas, que beneficiam inúmeras pessoas. Mas antes de qualquer coisa, ela é uma conquista em nível pessoal. Que se estende, claro, para a sociedade, porque nós somos seres sociais, nós não estamos sós, nós não somos ilhas isoladas, nós fazemos parte de uma espécie de corpo coletivo, né, que a gente pode chamar aí de sociedade. E, portanto, o meu progresso pessoal ou a minha decadência moral vão se refletir no mundo onde eu estou vivendo. E, então, nós somos, aquela música do Nando Cordel, né, que fala: a paz do mundo começa em mim. Na verdade, tudo começa em mim. E se nós formos olhar, nós somos ao mesmo tempo o conquistador, o pesquisador, o desbravador, mas nós também somos o usurpador, o celerado, o verme causador de todos os problemas que nós temos tido no mundo. No final das contas, tudo depende de nós. Tudo depende da liberdade que nós temos dado aos nossos impulsos, às nossas atitudes, aos nossos pensamentos. Do mesmo jeito que o processo de adoecimento e de cura acontece assim em nível celular, a gente começa a adoecer em nível celular, aqueles seres miudinhos, pequenininhos, que formam os nossos tecidos corporais, os nossos órgãos, os nossos sistemas. Da mesma forma funciona o corpo social. Uma sociedade será doente ou será saudável, dependendo da forma como vão se comportar as suas células constitutivas, os seus elementos constitutivos, ou seja, os seus indivíduos. Tudo está em nós. As grandes conquistas, as grandes misérias humanas também. Mas nem sempre nós temos visto assim. Para dizer a verdade, as nossas inferioridades têm nos feito ver muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. E isso não pode acontecer, amigos. Nós temos focado muito mais naquilo que os nossos olhos físicos são capazes de enxergar. Emmanuel, num texto muito bacana, que eu botei o ponto de interrogação aqui, esqueci de olhar, mas está lá no Vinha de Luz. Ele diz assim, que tudo aquilo que os nossos olhos físicos estão vendo neste momento,
ou está morrendo, ou já morreu. Então, tudo que nossos olhos são capazes de enxergar neste momento está neste processo. Ou já foi, ou está indo. E quando nós lançamos o nosso olhar, damos o nosso foco nas coisas transitórias, nas coisas que os nossos olhos físicos estão sendo capazes de enxergar, nós nos sentimos perdidos. Nós nos sentimos amargurados. Porque o que o transitório está nos dizendo neste momento, amigos, não é nada animador, né? Não é nada agradável. O que nós temos visto no mundo é violência, drogadição, é conflito, é mentira, é morte, é traição, é decadência moral. É isso que nós temos visto. E isso nos deixa confusos, isso nos deixa amedrontados. Porque quando nós olhamos essas coisas, quando nós vemos essas coisas, a gente fica com aquela crença de que não tem mais jeito. De que a gente não vai dar conta disso tudo. Nós temos olhado para as pessoas e enxergado mais os defeitos delas. Os seus crimes, as suas esquisitices, os seus vícios. Nós não paramos para pensar que todos aqueles vícios, todos aqueles defeitos que a outra pessoa carrega, assim como todos os defeitos que eu carrego, assim como todos os defeitos que o mundo está carregando neste momento, tudo isso vai sumir. Tudo isso vai ser apagado pela inexorável esponja do tempo. Porque nós somos seres em ascensão. Nós fomos criados para a perfeição. E quando nós focamos na imperfeição do mundo, no defeito do outro, no meu próprio defeito, nós estamos deliberadamente nos amarrando àquilo que é transitório e esquecendo o que nós somos em essência, espíritos. O Haroldo Dutra Dias, numa palestra muito bacana dele, que está lá no YouTube, se os amigos quiserem conferir, vale muito a pena. Uma palestra que se chama Desperta, ó tu que dormes. O Haroldo fala uma coisa muito linda nessa palestra. Já assistiu, né? Muito maravilhosa, você vai lembrar disso então. Ele diz assim, quando nós líamos aquele romance há 2000 anos, quando nós passamos por aquele encontro de Públio Lentulus, que veio a ser Emmanuel, o mentor do Chico, quando nós passamos pelo encontro do Públio Lentulus com Jesus, nós vimos Públio Lentulus. O senador romano, arrogante, egoísta. Mas os olhos de Jesus, olha o que Haroldo diz, os olhos de Jesus viram Emmanuel. Gente, o dia que eu vi essa palestra, que eu escutei Haroldo falando isso, eu parei a palestra na hora. Eu falei, o que é isso? Para, que eu preciso pensar sobre isso. Gente, isso é profundo demais. Pense em um negócio. Quando eu olho para o meu adversário, para o meu inimigo, e vejo nele aquela criatura feia, carrancuda, traiçoeira, eu vejo ele assim. Mas Jesus olha para ele e vê um anjo. Quando alguém olha para mim e me vê com os meus defeitos, Jesus está olhando para mim e vendo um anjo. Quando eu e você olhamos para o mundo e nos assustamos com tanta dor, com tanta miséria, nós enxergamos dor e miséria. Mas Jesus olha para o nosso mundo e enxerga o paraíso na terra. Enxerga um mundo regenerado, entende? Entende que a visão limitada ao espaço e ao tempo é nossa. Para Jesus não. Para Jesus não existe passado, presente e futuro. Para Ele é tudo um eterno presente. E Ele sabe que só o amor, só a paz, só o bem são eternos. Então Ele não se preocupa com isso. Ele sabe que à medida que nós avançarmos, e Ele sabe que um dia todos nós vamos tomar essa decisão, Ele sabe que quando nós avançarmos, todas aquelas dores que são consequência das nossas más escolhas vão passar. Tudo vai passar. É isso também que tem nos alertado o Espírito São Luís, para quem não é espírita, é um santo da Igreja Católica, que fala para a gente várias coisas lá no Livro dos Espíritos. Está lá São Luís falando para a gente na questão 1019 do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que São Luís diz. São Luís vai falar assim para a gente. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o bem, cadê o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade.
Isso não é confortador? Quando a gente, olha que coisa linda que ele está falando, gente, que o bem vai reinar na terra. Quando a maioria daqui já estiver bacana. Aí a gente tem uma vontade de fazer uma pergunta para São Luís, eu pelo menos tenho, mas falar, Senhor, como é que vai ser isso? Dá para o senhor explicar melhor esse negócio aí? É lá. Aí ele vai explicando. Ah lá. Por meio do progresso moral. Deixa eu ler lá, porque aqui eu estou perdida na minha cola. Ah, achei aqui já. Eu gosto de ler aqui, que está mais perto de mim. Por meio do progresso moral. E prestem atenção a este parágrafo. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Amigos, o dia que eu estudei essa questão, que eu li isso aí, eu tive aquilo que a minha amiga teve, que disse, nossa, minhas pernas chegam a tremer quando eu penso nisso. Sabe por quê? Já está acontecendo. Vamos lá? Vamos por partes? Olha o que São Luís está dizendo para a gente. Olha só, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária. Doutor Artêmio, se não me engano, que faz uns 4 anos que eu li o livro. Ele falando dos 10.000 espíritos que estão vindo de Alcione para nos dar essa forcinha neste momento da grande transição. Amigos, quando a gente vai lá para o Google, que você joga lá, gênios da atualidade, nunca se viu tanto gênio na humanidade como nós estamos tendo agora. São esses espíritos. E ó que o Manuel Filomeno de Miranda nos dá notícia de 10.000 no livro dele. Mas a gente sabe que não são só esses. Nosso mundo está cheio de espíritos que estão aqui para nos auxiliar. Ou seja, olha o que São Luís está falando, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, o homem atrairá para a terra os bons espíritos. Já está acontecendo. Nós já temos progresso moral. Isso é bom demais. Nós já estamos atraindo os bons espíritos para cá. Amigos, isso que nós estamos vivendo aqui é cargo de confiança. Não é para qualquer um, não. Jesus não ia mandar para o momento da grande transição um bocado de gente fraquinha. Não ia fazer isso. Ok? Vamos voltar aqui. Olha só para a gente fechar de novo, hein? Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, ele está falando dos maus espíritos, cadê? Me perdi aqui. Estes, porém, não deixarão a terra senão quando saírem daí, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. E aí já é São Luís indo lá na orelhinha da gente, falando assim, olha só, dando um puxãozinho de orelha. Vocês já estão com conquistas morais, mas o mal ainda está entre vocês. São Luís dizendo isso para a gente. E o mal só vai sair do meio da gente quando nós trabalharmos em nós o nosso orgulho e o nosso egoísmo. É isso aí. E ele diz mais. Cadê? Predita foi a transformação da humanidade. O período da transição, né? E vos avizinhai o momento em que ela se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam no progresso. Esse trechinho já dá para a gente fazer um estudo aqui, da gente ficar aqui 1 hora, só para falar desse trechinho. Predita foi a transformação da humanidade. E foi, gente. Foi predito? Foi quem foi que predisse, gente? Quais profetas que falaram isso? A gente pode começar lá no Antigo Testamento. Isaías e Enoque. Se a gente for lá estudar Isaías e Enoque, nós vamos ver que eles falam de transição planetária, com outro nome, não colocam lá transição planetária, mas eles estão falando, eu não gosto de Antigo Testamento, não. Ok, vai lá para o Apocalipse de João, então, lá você vai ver João falando de transição planetária. Nossa, mas aquela linguagem é muito difícil, né? A gente não consegue estudar Apocalipse, beleza. Foca no Nostradamus, no Edgar Cayce, nos maias, né? Não gosto desse povo também, não. Foca em Kardec, meu filho. Vai lá na Gênesis, que você vai ver lá, ele falando lá acerca da geração nova, ele falando da transição planetária. Eu também não quero saber disso. Então, você faz o seguinte, foca na maior autoridade em transição planetária que existe, que é Jesus.
Você vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e o de Lucas, no capítulo 13, e lê o que Jesus disse sobre a transição planetária. Você vai ver que foi muita gente quem previu esse momento que nós estamos vivendo. Está previsto. Então, predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que ela se dará. Aí o coração da gente chega a dar aquele gelinho, né? As pernas chegam a dar uma bambeza, assim. Ok. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam no progresso. E aí tem uma pergunta que não quer calar. Amigos, nós estamos entre esses homens que auxiliam no progresso, a que se refere São Luís? Ou nós fazemos parte do estorvo, daquele povo que vai ser banido daqui, porque nós estamos sabendo que isso também vai acontecer. Aqueles que não se enquadrarem dentro da nova vibração do planeta vão ser excluídos daqui, vão nascer em outros cantos. Precisamos ter olhos de ver, precisamos saber onde é que a gente está, o que a gente anda fazendo, né? Será que a gente vai, será que a gente fica? Essa transformação, segue São Luís dizendo, se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Oi? Como é que é? Vamos até ler de novo. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Ah, então não vai vir um tsunami, um terremoto gigante, não vai rachar a Terra no meio, vai ter precessão dos equinócios, a curvatura da Terra. Não é isso que São Luís está nos dizendo. Ele está dizendo que a coisa vai acontecer de uma outra forma. Inclusive, ele continua dizendo como que vai acontecer lá. Os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia. E todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo adiantamento de seus irmãos mais atrasados. Não consigo ler essa passagem dessa questão de São Luís falando, sem me lembrar da parábola dos talentos. Amigos, isso é a parábola dos talentos. Aquele servo que não tornou produtivo o seu talento, ficou sem nada, foi lançado às trevas exteriores, onde haveria choro e ranger de dentes. É isso que São Luís está falando. Se nós não tornarmos o nosso talento produtivo, nós vamos ficar sem a terra. Nós vamos ser banidos daqui. Nós vamos encontrar um lugar ali com pânico, terror e aflição por um período, mas a coisa vai andar. E nós nos lembramos, inclusive, da parábola dos talentos e de uma história muito conhecida dentro do movimento espírita. Meninos, que horas são? Que eu não estou conseguindo ver. Falta 20, ok? Dá para contar a história, então. Então, tem uma história muito conhecida por nós, no movimento espírita, que é a história dos exilados de Capela. Nós temos aí o livro do Edgar Armand, Os Exilados da Capela. Nós temos o livro do Emmanuel, A Caminho da Luz. O que nós utilizamos para o nosso estudo foi o do Emmanuel, A Caminho da Luz. Então, Emmanuel conta para a gente e vê se essa história não é isso que São Luís contou aqui para a gente. Então, Emmanuel vai nos dizer, no livro A Caminho da Luz, que numa constelação já conhecida nossa, que desde a antiguidade, pelo nome de Colcheiro, existe uma estrela grande, chamada Cabra ou Capela. A luz dessa estrela, diz Emmanuel, que gasta 42 anos-luz para chegar aqui na Terra. E orbitando essa estrela, ela é como se fosse o nosso Sol, né? Tem lá os planetas orbitando também. Orbitando essa estrela, existe um planeta que há alguns milhares de anos atrás chegou a um grau de evolução que lhe faria progredir nessa graduação dos mundos, do jeito que está acontecendo com a nossa Terra neste momento. Notem as semelhanças. E havia lá, assim como existe aqui, alguns milhões de espíritos que estavam insistindo em contrariar as leis de Deus, que não estavam querendo progredir, que estavam remando contra a maré.
Então, o que aconteceu? Deus, depois de dar todas as chances de progresso para aquelas pessoas, do jeito que está fazendo conosco, 2000 anos se passaram desde que Jesus esteve aqui, nos chamando para entrarmos numa nova sintonia, que é da lei de amor que ele veio. Então, do jeito que aconteceu com eles lá, está acontecendo conosco aqui. Então, havia lá, como existe aqui, esses milhões de espíritos revoltados aí com Deus. Então, Deus decide mandá-los para cá, para a nossa terra. Quando a nossa terra era ainda um mundo primitivo. Ai, mas nossa, tirou eles lá do planeta evoluído deles, mandou aqui para a terra, um mundo primitivo, o povo ainda daquele jeito que estava. Nossa, mas será que Deus é ruim, gente, por causa disso? Claro que não. Mas somente porque quando o amor não é capaz de nos despertar, é a dor que vai fazer esse papel. Né? Então, se não está bom para a gente um mundo cheio de comodidade, a gente tem Wi-Fi, né? Tem WhatsApp, Facebook, né? A gente tem avião, tem micro-ondas, tem ar refrigerado. Olha que delícia que está isso aqui, né? Geladinho. Se não está bom para a gente, o que vai acontecer? Nós vamos ficar sem. Não é isso que a gente faz com os filhos da gente, para eles valorizarem as coisas? Também. Então, se a gente não consegue valorizar o que a gente tem num mundo melhor, e foi isso que aconteceu com eles, vieram para cá. Para aprender a desenvolver em um mundo mais difícil, um mundo menos evoluído que o deles, as grandes conquistas do coração. Ao mesmo tempo em que serviriam para alavancar o nosso progresso, porque Deus faz isso. Até do mal, Deus faz nascer o bem. Então, esses espíritos exilados, que perderam a oportunidade de ficar lá no mundo bacana deles, esses espíritos exilados, eles vieram para cá, para a nossa terra, quando a nossa terra era ainda esse mundo primitivo, e eles conseguiram imprimir progresso aqui. Talvez o primeiro progresso que a gente pudesse apontar seria uma suavização no nosso perispírito, né? Que eles chegam aqui, como que eram os homens primitivos, né? A gente tinha os dentes mais pontiagudos, éramos peludos, tínhamos a cabeça menor. Então, houve aquela suavidade no perispírito. A ciência procura o elo perdido. O momento em que aquele homo sapiens, ou homo de Neandertal, deu aquele salto quântico, vamos colocar assim, e virou aquela civilização que até hoje a gente questiona. Gente, como que pode ser? Como que a gente explica as grandes obras arquitetônicas lá do passado? As pirâmides do Egito, os zigurates, o calendário maia, o que foi aquilo? Foram seres exilados de um mundo que era mais avançado, que vieram para cá e trouxeram com eles as reminiscências, as lembranças dos conhecimentos que eles tinham lá. Isso é uma das melhores notícias que nós temos hoje para dar para os amigos aqui. Pode ser que a gente seja banido daqui, que a gente vá para outro mundo, caçar mamute com lasca de pedra e pau, mas o que nós conquistamos em conhecimento e moralidade vai ficar conosco. Nós vamos recuperar a qualquer momento, depois que a gente sair dessa situação penosa, a gente recupera. Então, isso é uma boa notícia. Então, os exilados de Capela vieram aqui para o nosso mundo e se estabeleceram em diversas partes, diversas regiões do nosso planeta. Nós poderíamos apontar aí, lá na Ásia, as margens do rio Ganges, né, dando origem aos povos hindus, ao norte da África, as margens do rio Nilo, dando origem à civilização egípcia. Nós podemos apontar aqui nas Américas, né, Peru e México, onde eles deram origem aos maias, os astecas e aos incas. E depois deles terem conquistado as suas virtudes, depois deles terem contribuído conosco, né, aí nós temos as obras, né, como as pirâmides, os zigurates, o calendário, a crença no único Deus também foi coisa deles. Eles finalmente puderam voltar para o seu antigo mundo. E nos dizem os espíritos que o doutor Bezerra de Menezes é um dos exilados de Capela. Um que já conquistou as suas virtudes, mas que pediu para a espiritualidade a oportunidade de ficar conosco por mais 200 anos, porque ele quer nos auxiliar nesse momento da grande transição. E São Luís continua: todos vós, homens de fé e de boa vontade,
Trabalhai, portanto, com ânimo e zelo, na grande obra da regeneração, que colhereis pelo centro. Opa, tadinho de vocês que não estão podendo. Não, está aqui mesmo. Está aí? Colherão pelo cêntuplo, eu não coloquei, desculpa. Que colherão pelo cêntuplo o grão que houver de semeado. Parábola dos talentos de novo. Aquele que tornou produtivo ganhou ainda mais, porque o Senhor viu que ele tinha capacidade para assumir novas responsabilidades. Só que São Luís, ele diz assim: ai dos que fecham os olhos à luz. Esses preparam para si longos séculos de trevas e decepções. E aí vem a pergunta que não quer calar de novo. E nós, hein, amigos? Será que nós vamos entrar para a história de algum mundo aí como os exilados da terra? Aqueles rebeldes que não quiseram se enquadrar? As ovelhas negras da família? Precisamos nos fazer esse tipo de pergunta. Eu vou dizer para os amigos o seguinte: bendito seja o Espiritismo, que nos faz entender por que de tanta dor, por que de tanta miséria, por que de tanta coisa acontecendo no mundo. Que nos faz entender o porquê das nossas aflições, porquê dos nossos problemas, das nossas adversidades. Bendito seja o Espiritismo quando ele me faz perceber que se eu estou vivendo, por exemplo, um momento de solidão, é porque em algum momento da minha trajetória eu não soube valorizar o relacionamento a dois. Que me faz entender que se neste momento eu me encontro órfã, em algum momento, por algum motivo, existe sim um motivo para aquilo, um motivo para que eu passe por aquilo, preciso desse aprendizado de alguma forma. Bendito seja o Espiritismo quando ele me faz entender que pessoas em corpos com saúdes frágeis, são pessoas que, por algum motivo, em algum momento da sua caminhada, abusaram daquele patrimônio físico que lhe foi confiado em algum momento. A nossa vida atual, amigos, é o reflexo das nossas escolhas, da liberdade que nós demos para as nossas escolhas lá no passado. Assim como o nosso futuro vai depender, então, das nossas atitudes hoje, das nossas escolhas hoje. E isso pode ser uma excelente notícia, porque, olha só, então quer dizer que o meu futuro depende de mim, de como eu me comporto agora. Ou não. Pode não ser uma boa notícia isso também, porque é aí que nós temos nos metido em encrencas. Lamentáveis situações. Einstein é que diz que a maior de todas as insanidades é a gente fazer sempre a mesma coisa querendo um resultado diferente. Se nós pudéssemos abrir um portalzinho do tempo, pudéssemos dar uns passinhos para trás e vermos aí umas 10 encarnações, nós provavelmente veríamos que nós temos andado em círculos. Nós temos entrado e saído da vida ao lado dos nossos arqui-inimigos, sem que a gente se anime de consertar aquilo. Tem hora que a gente entra pobre e sai rico, outra hora entra rico, sai pobre, e a gente não se anima de aprender aquilo que aquela situação quer nos ensinar. Quando estamos ricos, nos sentimos no direito de escravizar consciências, para que elas nos atendam de acordo com a nossa inferioridade. Quando nós somos pobres, nos sentimos pobres vítimas, desamparadas. Como que pode Deus fazer um negócio desse comigo? E assim a gente vai. Assim como nós percebemos nas civilizações, nas sociedades, esse processo cíclico de apogeu, progresso, decadência e transição, outra vez progresso, decadência e transição, também tem acontecido isso conosco, enquanto individualidades. Nós iniciamos um novo ciclo a cada renascimento. Toda vez que a gente renasce, é um momento do nosso apogeu, o nosso momento de progresso total. Nós recebemos do Pai Celestial toda a instrumentalidade, tudo o que nós precisamos para nós sairmos daqui vencedores. Mas aí nós chegamos no momento da decadência, que é aquele momento onde nós deliberadamente nos permitimos escravizar pelos nossos antigos vícios, pelas nossas antigas paixões. Esse é o momento da decadência. Como nós não somos uma civilização, uma sociedade, o nosso momento da transição é simbolizado pela morte. O salário do pecado é a morte, já dizia Paulo de Tarso. Então, nós desencarnamos para um novo renascimento, um novo momento de progresso e
quem sabe, da próxima vez, já não nos permitir levar pela decadência. Porque quando nós nos libertarmos de todas as nossas imperfeições, nós não precisaremos mais reencarnar. Não precisaremos passar pelo ciclo de vida e de morte, que tanto nos assusta, né? A gente fica apavorado com isso. Não queria passar por isso, não. Ok, a gente só tem que se melhorar. Nós precisamos nos libertar. Mas nos libertar das nossas imperfeições, porque essa é a verdadeira liberdade. Não aquela liberdade infantil, inconsequente, que a gente acha que um dia a gente vai conseguir ter. Tudo me será permitido, eu vou poder fazer tudo, né? Os amigos desistam. Nós somos seres sociais. É impossível, não existe isso, de eu fazer tudo, porque se eu faço tudo, eu estou ferindo alguém. Não pode ser. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, e está o ponto de interrogação aqui, que era para eu ter visto, esqueci, que diz que a maior felicidade, os Espíritos respondendo a Kardec, diz que a maior felicidade para o Espírito é o conhecimento de todas as coisas. É fácil a gente entender que deve ser assim. Porque pense bem, se eu conheço todas as coisas, eu sei que a minha liberdade só pode ir até onde a da senhora começa, porque eu não posso atropelar a liberdade da senhora. Se eu tenho conhecimento de todas as coisas, eu compreendo e aceito que eu preciso me limitar, porque eu compreendo que a minha felicidade depende da felicidade do meu irmão. A felicidade do meu irmão depende da minha felicidade. Nós precisamos crescer junto. É claro que a gente entende também que crescer junto é extremamente doloroso. Eu tinha um chefe que ele falou assim, esse negócio de relacionamento é um trem muito esquisito. O nome já diz tudo, relacionamento. O trem dói porque rela mesmo. Aí eu falei, chefe, eu até brinquei com ele, eu falei, chefe, eu acho que o termo é ralar, não é relar, não. Ele ainda tirou onda, ele virou para mim e falou assim, vai para o dicionário, você vai ver que é sinônimo. E relar e ralar, é a mesma coisa. Então, mas aí eu queria chamar a atenção para uma coisa. Nós podemos focar no saldo positivo dos relacionamentos, ou eu posso focar na dor. Eu posso focar na dor e não querer avançar. Falar, gente, não vou me relacionar mais com ninguém, não. Pelo amor de Deus, toda vez é tanto sofrimento. Ou eu posso focar no saldo positivo, que o senhor José Herculano Pires está chamando a atenção. Cada vez que eu me relacionamento, cada vez que uma coisa dá errada, eu ganho um saldo positivo, eu ganho subsídio para a próxima vez, eu já não vou cometer aquele erro. Então eu posso focar na dor, ou eu posso também me esforçar para enxergar no relacionamento uma espécie de lapidação, uma espécie de polimento, onde de tanto relar, não é? A coisa vai ser aparada as arestas e nós vamos nos transformar em obras dignas de admiração. Para a gente finalizar, tem um poema do Emmanuel, que está lá no Fonte Viva, que se chama Não Te Canses, que ele diz assim, não vou recitar ele inteiro não, porque eu estou vendo que nós temos 3 minutos, senão o seu Roberto depois briga comigo. Então, ele diz assim, quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao perceber-se admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas da natureza, louvou o cinzel que a dilacerara. Nossa Senhora, mas ficou muita coisa para trás, menino, isso aí. Então, amigos, eu queria falar sobre essa pedra de mármore bruta, que se ressente ante os golpes do cinzel do grande escultor. Nós também somos assim, diante das nossas dores, diante das adversidades. Nos ressentimos, dói, machuca, mas nós precisamos pensar, precisamos nos lembrar que nós somos uma obra na mão do grande escultor da vida e que de pancadinha em pancadinha, esse cinzel irá nos transformar em obras dignas de admiração. Que Jesus nos abençoe.